Pensa numa cena comum. Você faz um favor para alguém, a pessoa te agradece e diz: "Ah, foi só uma ajudinha, né?" Você entrega um trabalho. O chefe olha e fala: "Tá bom, foi uma coisinha simples mesmo." Você pede um café. O garçom traz e pergunta: "Quer um cafezinho?" Parece normal, parece até carinhoso, mas presta atenção no que está acontecendo. Cada diminutivo está fazendo uma coisa muito específica. Está diminuindo o valor do que foi feito, do trabalho, do esforço, da pessoa. E a gente faz isso o tempo todo, com tanta naturalidade que nem percebe. Repara também em outra frase comum: "Não é grande coisa." Alguém termina um projeto que exigiu meses de trabalho e, quando é elogiado, a resposta automática é essa: "Ah, não é grande coisa." Como se aceitar o elogio fosse um problema. Como se ocupar o espaço que o trabalho realmente ocupa fosse arrogância. Hoje a gente vai falar sobre algo que parece pequeno, mas revela tudo: as palavras que usamos para nos descrever. Porque a linguagem não apenas comunica a nossa realidade, ela cria a nossa realidade. Bem-vindo ao Descoloniza Brasil, o movimento para desalienar a nossa mente e construir nossa consciência coletiva. Antes de entrar no tema de hoje, vale lembrar o que é esse projeto e por que ele existe. O Descoloniza Brasil não é um canal de reclamação, não é um espaço para ficar apontando o que está errado e ir embora. Porque quando trazemos o problema para a mesa, mas não a solução, nos tornamos parte do problema. Aqui a gente traz o diagnóstico honesto e, junto com ele, caminhos reais de mudança, episódio por episódio. E hoje o diagnóstico vai direto na fonte mais íntima de todas, a forma como a gente fala. Porque antes de mudar qualquer sistema, qualquer economia, qualquer cidade, existe uma mudança que cabe no bolso de qualquer brasileiro sem custar nada: escolher melhor as palavras que usa para falar de si mesmo. Porque quando a gente muda, o país muda com a gente. No episódio passado, a gente mapeou os 5 canais que perpetuam a mentalidade colonizada: a TV, a escola, a publicidade, as mídias sociais e a família. Hoje a gente vai um nível mais fundo, porque existe um mecanismo que atravessa todos esses canais e que é talvez o mais difícil de perceber: a linguagem. A linguagem não é neutra. Cada palavra que você usa para descrever a si mesmo, seu trabalho, seu povo e seu país está fazendo uma coisa muito concreta. Está construindo a realidade que você acredita ser possível. Existe um campo da psicologia e da linguística que estuda exatamente isso: como as palavras que usamos moldam a forma como o cérebro processa o mundo. E o que esses estudos mostram é simples. Quando você repete uma história sobre si mesmo, o cérebro começa a buscar evidências que confirmem essa história. Se a história diz que você é pequeno, fraco, inferior, o cérebro vai encontrar provas disso em todo lugar. Se a história diz que você é capaz, que tem valor, que pode ir longe, o cérebro vai encontrar provas disso também. Isso não é autoajuda, é neurociência básica. Pensa num exemplo prático. 2 crianças crescem ouvindo frases diferentes sobre o mesmo erro. Uma ouve: "Você é desastrado, sempre foi assim." A outra ouve: "Essa vez não deu certo, mas você vai aprender." Anos depois, a primeira criança evita desafios novos, porque já decorou que desastre é quem ela é. A segunda arrisca mais, porque aprendeu que errar é etapa, não identidade. A palavra usada no momento do erro não descreveu uma verdade fixa, ela construiu uma expectativa que se tornou realidade. E o problema do Brasil é que, por séculos, a história que foi contada sobre o brasileiro e que o brasileiro aprendeu a contar sobre si mesmo é uma história de quem aguenta muito e merece pouco. Isso aparece nas instituições, aparece na política, aparece na economia. Mas antes de tudo isso, aparece nas palavras do dia a dia. Vamos começar com um exemplo concreto. Um caso que parece regional, mas revela algo que acontece no Brasil inteiro. Se você é do Paraná ou conhece alguém que é, provavelmente já ouviu falar do bicho do Paraná. É uma expressão que virou campanha de TV, concurso cultural, símbolo de identidade paranaense. A RPC, uma das maiores emissoras do estado, abraçou o termo com orgulho. No próprio site da emissora, a descrição diz que ser bicho do Paraná é ir longe, mas nunca esquecer de onde veio. Parece bonito, parece um elogio. Mas vamos voltar à origem. A expressão vem de uma música de João Lopes, e na música o contexto é bem diferente. O eu lírico, a voz da canção,
Tá pedindo ao motorista que o tire da cidade grande, onde a vida tá difícil para danar, e o leve de volta para o interior. E o refrão diz: eu não sou um gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. O bicho aqui nasce como uma recusa, uma rebeldia. O autor está dizendo: não me encaixo nos padrões sofisticados do Rio e São Paulo e tudo bem, eu estou voltando para o mato, onde me sinto em casa. É um ato de identidade, quase de resistência cultural, uma resposta ao preconceito do eixo Rio-São Paulo contra o interior do país. Mas o que acontece quando uma emissora de televisão pega essa expressão, tira do contexto original e transforma em campanha de marketing? A palavra continua a mesma, a mensagem muda completamente. Bicho do Paraná vira sinônimo de resiliência, de força, de orgulho da terra. Parece um elogio, mas o que a palavra bicho carrega no subconsciente? Carrega força bruta, instinto, trabalho duro, aguentar o tranco. O que ela não carrega? Sofisticação, intelectualidade, tecnologia, liderança, desenvolvimento. E o Paraná, junto com São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é responsável por uma parte enorme da economia brasileira. São estados que industrializam, que exportam, que inovam. São pessoas que constroem, que criam, que lideram setores inteiros da economia nacional. Será que as pessoas que fazem tudo isso merecem ser chamadas de bichos? Ou será que a narrativa que contamos sobre nós mesmos deveria estar à altura do que realmente somos e fazemos? A campanha da RPC tem 40 anos. 40 anos repetindo em horário nobre para milhões de paranaenses: você é bicho. Forte para aguentar, mas bicho. Isso não passa em branco no subconsciente coletivo. E o Paraná não é caso único. O Brasil inteiro está cheio de apelidos regionais que à primeira vista parecem afeto. Cabeça chata, baiano preguiçoso, gaúcho teimoso, paulista arrogante e que, olhados com atenção, carregam o mesmo mecanismo: reduzir um povo inteiro a um traço só, geralmente ligado a instinto, teimosia ou defeito, nunca a inteligência, sofisticação ou liderança. A gente repete esses apelidos sem perceber que está reforçando, região por região, a mesma arquitetura de linguagem que diminui. A gente tem um hábito linguístico de se diminuir, de ocupar menos espaço do que merece. E isso aparece de formas muito concretas no cotidiano. O diminutivo sistemático. No português brasileiro, o diminutivo pode ser carinhoso, filhinho, amorzinho. Mas existe um uso diferente, muito mais comum e muito mais perigoso. O diminutivo que pede desculpa por existir. É só uma ideiazinha que tive, numa reunião onde a ideia é boa. Fiz um relatóriozinho aqui, num trabalho que levou dias. Posso te dar uma opiniãozinha, quando a opinião tem peso real. Repara o que está acontecendo. A pessoa está diminuindo o próprio valor antes mesmo de apresentá-lo. Está dizendo: não se preocupe, não vou incomodar muito, sou pequeno, pode me ignorar se quiser. Isso não é humildade, é o hábito de se colocar embaixo antes que alguém faça isso por você. E isso tem consequência prática, não só simbólica. Numa reunião de trabalho, quem apresenta a ideiazinha tende a ser interrompido, ignorado ou tem a sugestão adotada só depois que outra pessoa, geralmente com um jeito de falar mais assertivo, repete a mesma ideia com outras palavras. O conteúdo não mudou, a embalagem linguística sim, e é a embalagem que decide se a sala escuta ou não. O jeitinho como desculpa. O jeitinho brasileiro é apresentado frequentemente como criatividade, como flexibilidade, como uma qualidade nacional. E às vezes é mesmo. A capacidade de improvisar a solução em situações difíceis pode ser uma habilidade valiosa. Mas com muito mais frequência, o jeitinho é a narrativa que transforma a falta de infraestrutura, a falta de direitos, a falta de padrão em virtude. É a história que diz: não temos o que precisamos, mas a gente se vira. A gente dá um jeitinho, em vez de isso precisa funcionar direito. A gente se vira, em vez de nós vamos resolver esse problema. Quem sou eu para reclamar, em vez de como cliente, eu exijo o que foi acordado. Quando a gente transforma a precariedade em identidade, para de exigir o que merece e passa a achar que aguentar é suficiente. Que o padrão mais alto, a infraestrutura que funciona, o serviço que é entregue com qualidade, o produto que não quebra na primeira semana, é coisa de outro país, de gente diferente, não de brasileiro.
O complexo de vira-lata. O escritor Nelson Rodrigues cunhou essa expressão nos anos 50. A expressão ficou porque descrevia algo muito maior que acontecia não só no futebol. O vira-lata é o cachorro sem dono, sem raça definida, que anda pela rua sem pertencer a lugar nenhum. E Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tinha a tendência de se enxergar assim, como alguém que não pertence ao primeiro time, que está sempre um degrau abaixo, que olha para o estrangeiro como superior por definição. Décadas depois, a expressão continua atual, porque o mecanismo continua ativo e continua sendo alimentado pelas palavras que usamos para nos descrever todos os dias. E se você ainda tem dúvida de que esse mecanismo continua vivo, a Copa do Mundo de 2026 acabou de dar um exemplo que muitos brasileiros assistiram ao vivo. O veredito sobre a eliminação do Brasil converge para um ponto central. O desequilíbrio emocional sob pressão foi o golpe final. Existiram, sim, problemas técnicos, mas foi a falta de controle psicológico nos momentos críticos que desestruturou completamente a equipe, transformando erros pontuais em uma paralisia dentro de campo. O bicho, o vira-lata, apareceu no psicológico deles. Não foi falta de capacidade técnica. O Brasil forma jogadores de altíssimo nível, isso ninguém questiona. Foi o que aconteceu quando o talento encontrou um adversário disciplinado, com sistema, com processo. Quando os erros pontuais vieram, e erros sempre vêm, não houve estrutura emocional para se reerguer. A paralisia instalou. E nos minutos finais, quando o jogo exigiu mais, o time que deveria crescer murchou. Nelson Rodrigues cunhou o complexo de vira-lata, descrevendo algo que via em todos os setores da vida brasileira e, sobretudo, no futebol. A inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo foram as palavras dele. Quase 7 décadas depois, o mecanismo continua idêntico. A narrativa de inferioridade não sobe sob pressão. Ela aparece exatamente quando mais importa. E não é coincidência que essa narrativa apareça com mais força justamente nos momentos de maior visibilidade. É fácil manter a confiança quando ninguém está olhando. O teste real acontece quando o jogo empata, quando a apresentação trava, quando o negócio enfrenta a primeira grande dificuldade. É nesse momento que a história que a pessoa carrega sobre si mesma aparece e decide se ela trava ou se reage. Mas como essa linguagem de submissão se instala tão fundo, o mecanismo é simples. Quando você ouve uma história sobre si mesmo repetidamente, seja por uma campanha de TV, pela família, pelo professor, pelas músicas que escuta, essa história começa a parecer verdade, não porque é verdade, mas porque o cérebro, depois de certo ponto, para de questionar o que ouve com frequência e começa a usar como referência. E aí acontece algo muito concreto. Essa história vira o teto do que você acha que merece. Se a narrativa diz que você é um povo que aguenta muito, você vai aguentar. Vai achar normal aguentar. Vai até se orgulhar de aguentar. Se a narrativa diz que o desenvolvimento pleno, a alta tecnologia, o design de qualidade, a liderança global são coisas de outros países, de outros povos, você vai tratar isso como um fato natural, não vai exigir, não vai construir, vai se contentar com as sobras e chamar isso de realismo. Isso não é fatalismo, é o resultado direto de séculos de uma narrativa que colocou o brasileiro no papel de coadjuvante da própria história. E o mais perigoso é que esse teto não precisa ser imposto por ninguém de fora todos os dias. Depois de internalizado, ele se auto-aplica. Ninguém precisa te dizer, não tente. Você já decidiu por conta própria que aquele patamar não é para gente como você. É a colonização mental funcionando sem precisar de vigilância. Ela terceirizou a própria manutenção para dentro da sua cabeça. E a mudança começa exatamente onde a narrativa começa, nas palavras. Mudar a narrativa não é mentir sobre a realidade. Não é fingir que tudo está bem quando não está. Não é trocar a crítica honesta por um otimismo vazio. É escolher contar a história de um jeito que abra portas em vez de fechá-las. Pensa no exemplo do Paraná. A identidade regional, o amor pelo interior, o orgulho de ser do sul do Brasil, tudo isso pode continuar, não precisa desaparecer. Mas a palavra que carrega essa identidade faz toda a diferença. Povo do Paraná, talento do Paraná, força do Paraná. Carregam a mesma identidade regional.
o mesmo amor pela terra, mas não pedem desculpa por existir. Não colocam o paranaense no papel de bicho forte que aguenta o tranco. Colocam no papel de povo que constrói, que cria, que lidera. Será que alguém chamado de talento se sente inferior diante de um estrangeiro? Será que alguém chamado de força acha que o desenvolvimento pleno é coisa para outros países? As palavras não mudam tudo sozinhas, mas elas abrem ou fecham o que a pessoa acha que é possível para ela. E isso vale para o cotidiano também. Em vez de ajudinha, ajuda. Em vez de trabalhinho, trabalho. Em vez de ideiazinha, ideia. Em vez de a gente dar um jeitinho, isso precisa funcionar e a gente vai fazer funcionar. São mudanças pequenas, mas são o começo de uma narrativa diferente. Uma que coloca o brasileiro no papel de protagonista da própria história, não de coadjuvante que aguenta e se vira. E isso vale também para a forma como falamos do país como um todo. Trocar "aqui não tem jeito" por "isso ainda não foi resolvido" parece um detalhe bobo, mas a primeira frase fecha a porta, trata o problema como destino. A segunda deixa a porta aberta, trata o problema como etapa. E é só quando a porta está aberta que alguém se sente convocado a agir. Hoje a gente falou sobre o poder das palavras, sobre como a linguagem que usamos para nos descrever constrói o limite do que achamos que somos capazes de alcançar. A gente não escolheu as primeiras palavras que aprendemos sobre nós mesmos, mas a gente pode escolher as próximas. Presta atenção essa semana. Quantas vezes você usa um diminutivo para descrever seu próprio trabalho? Quantas vezes você diz, a gente dá um jeitinho, quando o certo seria exigir que funcionasse de verdade? Não para se criticar, para perceber, porque a percepção é o primeiro passo da mudança. E se você quer um exercício simples para começar hoje, da próxima vez que for descrever algo que você fez, tira o diminutivo da frase antes de falar. Não é um trabalhinho, é um trabalho. Não é uma ideiazinha, é uma ideia. Repete isso até virar hábito, porque é assim que uma narrativa nova se instala, não com um discurso único, mas com repetição, igual a antiga se instalou. No próximo episódio, a gente vai aprofundar exatamente esse ponto, o jeitinho brasileiro. Quando ele é criatividade de verdade e quando é só narrativa que nos faz aceitar o que não deveria ser aceito. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir isso, porque essa conversa precisa chegar em mais gente. Até o próximo episódio.